Povo de Deus, mais um podcast Recomeçar, porque sempre existe o recomeço, não, Fernanda? Com certeza, glória. Hoje a gente está recebendo a Bruna, que tem um testemunho para liberar para esse povo. Se apresenta para esse povo lindo, Bruna. Gente, muito prazer, muito boa tarde, boa noite, talvez. Me chamo Bruna Calcagno, sou filha, sou esposa, sou empresária e idealizadora do Quarto das Rainhas. Eita! Vai ser um podcast incrível, não vai ser, não? Em nome de Jesus. Certeza. Um sonho, né, gente? Um sonho. Vai ser profético, porque recomeçar é voltar ao lugar de partida, voltar ao lugar de início, né, Bruna? E tem uma pergunta para mim fazer para você. Qual foi a parte da sua vida que foi necessário você recomeçar? Tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Sim. Pastor, eu falo pro final do meu sucesso. Quando eu estava muito bem estabelecida, firmada, tudo parou de fazer sentido. Dezembro de 23, a gente estava com 4 lojas físicas, crescendo, florescendo, frutificando, prosperando. Tudo indo muito, muito bem. E no mês seguinte tinha tudo para ser o melhor ano da minha vida, que era o 24, mas para contrariar o que eu tinha imaginado, foi meu pior ano. Foi quando eu entrei dentro de um quarto e não consegui sair dele. Eita. Foi quando eu vivia a depressão, a ansiedade, o burnout e a síndrome do pânico. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. As lojas que até um mês atrás fazia todo sentido para mim, que era o local onde várias vezes eu cheguei a dormir no chão da loja, não por necessidade, mas porque se tornou prazer, simplesmente não conseguia mais pisar, porque eu tinha crises e mais crises de ansiedade por estar naquele ambiente. Então ali naquele momento eu falei, cara, eu preciso recomeçar. Eita. Eu preciso. Ali foi o gatilho para você ter essas crises? Foi. Eu falo que nesse processo eu perdi Deus no caminho. Isso é muito perigoso, porque quando a gente começa a buscar tudo, né, e tudo tá no lugar, mas não tem Deus, uma hora vai parar de fazer sentido. Eu tinha a casa que eu queria, eu estava no lugar que eu queria, muito bem posicionada, muito bem reconhecida, com as lojas que eu tanto tinha sonhado. Sim. Eu estava crente. Eu falo assim, alguém pode pensar que eu estava desviada. Não estava. Eu estava crente. E infelizmente eu perdi Deus onde as pessoas mais o encontram, que é dentro de uma igreja. Meu Deus. Servindo com a bandeja de ceia na mão, servindo na mídia com o telefone, fazendo acontecendo. Mas eu não tinha mais o meu secreto, eu não tinha mais o meu quarto, eu não tinha mais a minha intimidade. E quando a nossa busca, na verdade, se a nossa busca for unicamente por coisas, lugares, posições, sem Deus nesse caminho você vai se perder. Você vai entrar dentro de um quarto e ficar tudo preto e branco, como ficou pra mim. Naquele momento eu falei, eu preciso recomeçar, eu preciso me encontrar de novo, sabe? Eu perdi a Bruna. Nesse processo eu perdi algumas lojas, na verdade eu perdi 2 lojas, fechei 2 lojas em um único dia. Até que Deus me encontrou dentro de um quarto. Meu Deus. E aí a pergunta que Deus me fez foi isso: você vai precisar perder mais o quê para entender que você precisa voltar para o lugar que é seu, a posição que eu te coloquei. Caramba. E ele foi um retorno, foi uma volta de fato. As lojas inicialmente tinha sido um sonho, na verdade quem nunca sonhou nem ser bem posicionado, profissionalmente falando. Eu conquistei, trabalhei, a gente cresceu em cenários desfavoráveis. A gente passou pela pandemia, mesmo assim a gente continuou. A gente passou depois pela pandemia de 2020, que todo mundo estava recebendo auxílio-desemprego, estava tudo ok. E depois veio 2021, que para mim foi muito difícil, porque já não tinha mais auxílio. E aí a galera estava sem dinheiro, mas mesmo assim a gente conseguiu continuar a passar por ela. Depois a gente consegui conquistar a nossa segunda loja, né, pós Belford Roxo, que foi em Nova Iguaçu, foi um sonho. E aí você imagina, né, tipo, a gente tá conquistando, fazendo. Eu falo que eu lembro do dia que a gente teve que fechar a loja, eu lembro que eu sentei em São João, eu olhei assim pra minha esquerda, tava os 3 provadores, sem a cortina na frente, eu olhei e falei, caraca, cara, eu sonhei com a cor dessa frente aqui do provador, que tava um rosinha na frente, tinha um branco, sabe? Falei, cara, eu sonhei com tudo isso. E de repente ver tudo caindo, sabe? Desmoronando, indo de água abaixo. E nesse processo eu falo que não foi porque o PJ se faliu. Alguém pode olhar, com certeza alguém olhou e pensou, caramba, todo cristão faliu. Não faliu. Na verdade, antes da todo cristão começar a ter problemas, o CPF teve um problema muito sério. Não foi o CNPJ, né? Não. Foi a pessoa. Foi. Eita, é impossível manter uma empresa de pé se o dono não tá bem. É impossível. Verdade. A gente tenta, às vezes, manter a mulher, né? Tem esse negócio de fazer tudo, tá sempre de frente a tudo, trazer tudo pra si. Só que... E aí, tipo, como é que você tá de verdade, sabe? Longe das câmeras, longe das lojas, longe dos holofotes. Quem é a Bruna? Sim. Quem é você quando ninguém tá te vendo? Como você está? Se você não se cura, se você não se olha, se você não tem uma vida com Deus, você vai entrar dentro de um quarto. Infelizmente, como eu entrei. E eu precisei entrar para poder reconhecer isso. As pessoas falavam, coloca um limite, coloca uma pausa. Eu gosto. Porque eu não fazia por obrigação, eu fazia porque eu gostava de fazer. Você vivia
pro trabalho. Total. É isso? 100%. Sério? 100%. Eu amava. Contextualizando, meus pais têm mercado desde que me entendo por gente. E aí eu cresci nesse meio de mercado, arrumando prateleira, organizando, limpando, tudo ali. A minha infância foi dentro de um mercado. Então eu aprendi desde sempre a trabalhar. Eu só fui ensinada a trabalhar. Tem que trabalhar para conquistar, para crescer, para ser. Porque eu nunca passei fome, né? Mas meus pais trabalharam a vida inteira. Então eu aprendi a trabalhar. Eu quero ser uma pessoa melhor, quero me formar, enfim. Fiz faculdade. Só que nesse caminho eu fui ensinada a trabalhar e não a descansar. E não dá, né? Até Deus descansou no 7º dia. Quem é a Bruna pra não descansar? Eita. E a mente também tem que descansar, né? Exato. Porque tem hora que você para o corpo, mas a mente não para. Não para, né? Na verdade, a gente lidando ali com tudo, né? Quase que um povo fazendo malabarismo, uma hora você tem que... Cara, calma aí. Cuidar de você. Olhar pra você. Seja com exercício físico, seja com uma terapia. Porque eu achava que... Pra você ter noção, nem tempo pra almoçar eu tinha. Não porque eu não podia, mas porque eu não queria, não era prioridade. A Bruna ficou de lado e as lojas tomou total, o trabalho tomou. Sim. E o trabalho, por mais que você goste muito do trabalho, ele continua sendo trabalho. Ele não é um hobby, ele é o trabalho. Ele tem que ser colocado no lugar dele, porque se ele te roubar alguns lugares, roubar algumas posições que não é dele, uma hora ele vai te afundar. E foi o que aconteceu comigo. E com tantas pessoas que vivenciam o burnout. Embora não é tão falado, né? Ele acaba... estando presente em muitas pessoas que tanto amam. Na verdade, a ironia, eu acho que a ironia e a não faz sentido na mente de quem tanto ama o trabalho, é porque você ama muito aquilo. Você ama. Você faz aquilo porque não por necessidade ou por obrigação, mas porque você ama. E a mente de quem está vivendo burnout, a pessoa vê que ela não consegue mais fazer aquilo. Exemplo, eu amava estar no ambiente da loja, dormir vários dias no chão da loja. Só que quando eu comecei a vivenciar o burnout, o ambiente da loja me dava ansiedade, me dava crise de ansiedade. Eu não conseguia estar ali. O provador, que pra mim era tão normal, aparecer Bom dia no Instagram, eu não conseguia mais fazer. Várias vezes eu colocava roupa, me arrumava, fazia cabelo, maquiagem, colocava, me vestia. Quando eu ia pegar o telefone pra gravar, eu parava. Eu paralisava total, sabe? Era como se... Não sei, algo me impedia de fazer aquilo ali. Você sabe fazer, você gosta de fazer, mas você não consegue fazer. O bem-estar do burnout. Sim. Que você paralisa total. E aí, de novo, o burnout eu percebi que foi pelo excesso. Na verdade, ele é a estafa causada pelo trabalho. Então, como eu falei, lá atrás, né? Eu fui ensinada a trabalhar. Trabalhar. Chegou uma hora que, na minha infância, eu aprendi isso, eu reproduzi isso na fase adulta e consegui conquistar o que eu queria, consegui conquistar o carro, a casa, o reconhecimento, a fama, o lugar, o status social. Sim. Só que isso não é tudo. Sim. O que me paralisou foi quando, na melhor fase da minha vida, eu falei, cara, ter uma casa boa é isso? Não quero mais. Eita. Ter um carro bom é isso? Então não quero mais. Ter reconhecimento, chegar em lugares e as pessoas te conhecerem, que vida vazia, não quero mais. Foi quando eu comecei a entrar dentro de um quarto e isso durou o ano de 24 todo e um pouco do 25 ainda. Foi mais de um ano que você viveu isso? Infelizmente foi. Eu comecei a sair mesmo do quarto já em maio, depois que a gente fechou as 2 lojas, que foi quando eu já estava bem. Assim, eu continuei vivendo, tá? Sim. Mas dentro de casa, né? Fora dos holofotes, fora da rua, a gente sabe quem de fato a gente é. Sim. E eu só sabia chorar o dia inteiro. E foi mais de um ano. Mais de um ano fora das lojas, mais de um ano sem conseguir aparecer direito no Instagram. E pra mim foi muito incoerente, era muito contraditório, porque eu era uma pessoa que estava de frente, já estive de frente a vários altares, a várias plateias, a vários públicos, pregando, palestrando, fazendo evento, ensinando no Instagram e motivando pessoas. E essa pessoa que tanto motivou, que tanto fez, chegou uma hora que não conseguiu mais fazer. Por quê? Pela estafa, por causa do trabalho. Eu falo que ou você aprende a equilibrar os pratos e equilibrar você mesmo, porque a gente é corpo, alma e espírito. Sim. Não é só um corpo, não é só uma alma. Se você cuidar só da área sentimental, a Bruna, ela é composta pela área sentimental, pelo casamento, pela família, pela Bruna própria, porque se a Bruna não estiver bem, tudo vai desmoronar. E eu perdi isso no caminho. Eu perdi realmente esse equilíbrio. E aí, quando eu perdi esse equilíbrio de estar focando totalmente no trabalho e esquecendo dos outros afazeres, como olhar pra mim, me cuidar, pra você ter noção, nesse processo eu engordei 15 quilos em 8 meses. Nada das minhas roupas cabia em mim. Imagina, mulher, nada cabia mais em mim. Por quê? Porque tudo parou de fazer sentido. Eu falo que nesse ano que eu vivenciei isso, eu nunca pensei em me matar, porque eu era crente demais pra poder fazer isso. Mas eu consegui entender a mente de um suicida. Porque era uma dor tão grande, que não fazia nada, fazia mais sentido. E pra mim era muito contraditório, porque
até o momento, pra mim, eu era a pessoa de estar ruim. Vamos chorar hoje, amanhã a gente levanta e vamos resolver. Tá, deu problema, a gente vai chorar, a barriga vai gritar, vai fazer o que for hoje, mas amanhã é outro dia. E eu não conseguia viver esse amanhã. Porque eu tava realmente no buraco, tipo, afundada no buraco, com a depressão, com todas as síndromes que eu vivi psicologicamente falando. Enfim. Veio pensamento, suicídios? Pastor, eu falo que teve um dia que eu ouvi uma voz. Sim. Ouvi nitidamente. Eu tava dirigindo, indo lá para lote 15, passando pro lote 15, na verdade. E lá tem uma pontezinha, né? E eu ouvi nitidamente, joga o carro. Nitidamente, assim, eu ouvi na minha cabeça a imagem, assim, virando, sabe quando você vira esse volante rápido? Assim, virando o volante rápido e o carro descendo. Aí eu, não, tá repreendido em nome de Jesus. E eu continuei ali dirigindo. Mas depois disso eu nunca mais ouvi, porque eu sempre repreendi. Eu fui criada na igreja, né? Assembleana, rosto, de raiz. Mas eu não, como eu falei, eu não tinha vontade de me matar, só que eu também não tinha vontade de viver. Sim. Pra você ter noção, nesse período eu cheguei a desejar... não desejar, mas pensar, cara, eu poderia ser uma pessoa tetraplégica, porque era indiferente pra minha vida. Acordar era indiferente, era literalmente acordado e queria continuar dormindo. Perdeu a cor, perdeu o sabor, Total. Perdeu o sentido da vida. Total. Né? E pra mim era muito contraditório, porque eu nunca fui essa pessoa. Sim. Nunca fui. Ajudei várias pessoas a se colocarem de pé, a se erguerem, começar projetos, começar um monte de coisa. E agora era eu, nesse buraco. Eu ficava, não aceito. Não aceito, não tem sentido pra mim. E foi quando a psicóloga falou comigo, depois de tudo isso, porque até pra fazer a terapia eu não conseguia, porque eu era boa demais pra pedir ajuda. Entendi. Eu era muito boa pra reconhecer de, caraca, meu irmão, eu tô precisando de ajuda, porque eu sempre fui a pessoa que ajudou. Sempre, em todas as situações da minha vida, sempre a pessoa que, vamos embora, puxava junto comigo, vamos levantar, vamos se erguer, vamos, eu te ajudo, te empurro. E aí reconhecer que essa pessoa... Tá precisando de ajuda? Como é que faz? Eita. E a psicóloga falou, o primeiro passo é você passar por isso, é você reconhecer que você tá mal. E tudo bem por isso. Sim. Não é porque você é cristã, que você prega, que você palestra, que você não pode passar por isso. Tá tudo bem. Sim. A vida não é só de altares, a vida não é só... Não, tá tudo bem. E foi quando eu comecei a entender. Foi um processinho. Só que junto com isso também eu entendi que, além, né, de eu reconhecer que eu precisava de ajuda, a pessoa que tem essa dificuldade de falar já na fase adulta sobre problemas, sobre emoções, é uma criança que foi ensinada ou simplesmente cresceu tendo que lidar com tudo sozinha. Não porque não tinha apoio, talvez, mas só porque não conseguia falar. E aí não adianta, aquilo que a gente é na infância, até 12 anos, a gente vai repercutir na fase adulta. E eu fui trazendo isso pra minha fase adulta, eu me guardei, sabe? Eu falo que nesse período as pessoas me perguntam assim, cara, mas e seus pais, e seu esposo? Não sabia de nada. Eita. Como esconder Eita. de quem tá tão perto de você? Exato, eu sustentava uma máscara. Totalmente, sustentei uma máscara. Obviamente ele viu algumas vezes ou outra, quando eu não estava bem e tudo mais, mas o quão fundo que eu estava, ele não conseguiu saber. Teve já no final do ano de 2024, né? Teve uma crise minha que ele viu. E aí foi quando eu me permiti passar aquilo com alguém. Exato. Mas uma dentre, sei lá, 50 que eu tive no ano e eu não passei. Meus pais não souberam de nada. Hoje eu fico, cara, minha mãe é viva, meu pai é vivo, me ajudariam. Por que eu não falei com ninguém? Tipo, por que eu não me abri? Por que eu não me expus? Por quê? Mas a gente tenta manter essa máscara de tá tudo bem, tá tudo ok. Achar que o corpo da gente é uma máquina, né? Que não, aguenta, aguenta. Total. Eu sustentei essa máscara e essa máquina por muito tempo. Até que a minha própria mente me paralisou. Meu corpo, na verdade. Na verdade, o corpo responde, né? Tudo que a gente passa, o corpo responde. Eu tenho vitiligo, o meu vitiligo, ele é emocional. Já tive crise de enxaqueca a ponto de parar no hospital, que a gente tinha algum problema e era só uma dor de cabeça. A ponto de eu acordar de manhã e não conseguir fazer isso daqui, ó. Porque doía o couro cabeludo total. Falta de ar, crise de ansiedade absurda, a ponto de ir pro hospital e não... Ficar o dia inteiro no hospital, não resolver o problema, porque não era físico, era psicológico. Na sua saúde, né? Você comentou... Isso. Nesse processo, o que eu falei de não se priorizar, nesse caminho, né, meu corpo sempre sentiu. Nesse processo também eu não priorizei a mente, não priorizei o corpo. E nesse caminho eu cheguei a desenvolver até gastrite, porque tudo pra mim era prioridade. Aliás, tudo relacionado ao trabalho era prioridade. O resto é só o resto.
A gastrite em si, assim como outras doenças que tem algumas que são, sim, genéticas, porém tem outras que são adquiridas com o tempo. Sim. E no meu caso, eu adquiri a gastrite. Por quê? Pelo hábito. Pelos meus hábitos alimentares, eu desenvolvi a gastrite. Mudei o hábito, a gastrite resolveu. Tem uma pregação do Cast Luna que ele fala que naquela noite, o Espírito Santo falou com ele que Deus ia curar muitas pessoas, porém, de doenças físicas, problemas físicos. Porém, depois de um tempo, as mesmas pessoas teriam as mesmas doenças, porque foram problemas ocasionados pelo estilo de vida delas. Eita. Então, não vai adiantar. Sim. Sabe? Deus me cura da gastrite. Ok, Deus me cura da gastrite. Porém, se não mudar a minha alimentação, o meu hábito, o meu estilo de vida, não vai adiantar. São buracos que eu entrei pelo que eu casei. Causa e consequência, né? E nesse caminho de priorizar trabalho, eu esqueci da Bruna como pessoa, da mente, não cuidei da mente e não cuidei do corpo. Engordei mais de 15 quilos e desenvolvi a gastrite por estar priorizando sempre o trabalho. Em questão do trabalho ali que você priorizava, era questão de dar certo, de crescer? Como que era essa prioridade aí que você fala? Como que era essa vontade aí? Inicialmente, foi porque eu queria muito, né? Sim. Tipo, a gente... Logo que eu casei, a gente viveu uma realidade muito, muito difícil. A gente morava numa casa do lado de uma igreja, praticamente morava de favor. Não tinha geladeira, não tinha televisão, não Sim. tinha guarda-roupa, não tinha máquina de lavar, enfim. E eu nunca vivi essa realidade antes de casar. E foi muito difícil. Então, eu tinha esse sangue nos olhos. Eu vou fazer dar certo. Pra mim, eu consigo tudo. Lógico, com o tempo e com o esforço necessário eu vou conseguir fazer. Inicialmente foi por isso. Porém, fico eu respirei fundo quando o senhor perguntou. Porém, quando eu cheguei no ápice da minha vida, era para viver aquilo. Sim. Já que você trabalhou... Né? Exatamente, desfrutar. Já que você fez tanto pelo desfrute, por conquistar, por querer chegar... Então, quando você chegou, era pra você ter conquistado, sim, viajado, enfim. E não, quando eu cheguei no ápice... Disso. Nada. Quando eu cheguei no ápice, eu entrei dentro de um quarto. Até que a psicóloga olhou pra mim e falou assim... A psicanalista, na verdade, a Nay, ela falou assim... Amiga, deixa eu te perguntar... Você tá querendo agradar quem? Olha... Porque se você tivesse feito tudo isso em busca de reconhecimento, de conquistar, você teria agora desfrutado. Mas você falou pra mim, quando você chegou no seu ápice, você entrou dentro de um quarto. Significa que quando você fez achando que você fosse ter um reconhecimento específico de alguém específico, mas quando chegou lá, você não teve. Por isso te frustrou, colocou dentro de um quarto. Então, foi um retrabalho de entender que, pera, agora eu sou uma pessoa adulta, eu não preciso provar mais nada pra ninguém. Sim. Eu já consegui chegar onde eu queria, já consegui fazer o que eu queria. Ok, agora eu preciso ser a Bruna esposa, a Bruna empresária, não a Bruna adolescente com frustrações, com mágoas não tratadas. Sim. E aí foi um soco no estômago, quando eu percebi que eu estava fazendo isso por causa de uma pessoa, de pessoas, e não por causa de mim de verdade. Então foi difícil. Então tem coisas da nossa infância... que lá na frente a gente vai bater de frente e vai ter que resolver. Uma hora tem que resolver. Não tem como esconder, né? É Esaú e Jacó, na verdade, né? Certo. Guardou, quando eu fugiu por 20 anos, mas 20 anos depois, ele teve que voltar e, opa, deixa eu me reencontrar de novo com o Esaú pra resolver esse probleminha aqui. Não dá pra deixar. Não dá pra deixar. A gente finge demência. Sim. Pra nós mesmos, né? Pra nós mesmos. Sim. A gente finge, não dá não. Uma hora você vai ter que reencontrar esse problema, resolve esse negócio, resolve esse BO, aí você segue sua vida livre. Por isso que Jesus, quando... tem uma parte, né, em João 8, que ele fala pra mulher, vai e não peques mais. Pra que não te aconteça algo pior. Então, tem coisas que tem que ser resolvidas, né? Sim. Porque se não for resolvido, uma hora vai bater de frente e vai te obrigar a você querer resolver ou não. Ou você resolve, ou então você trava. É forte, né? A gente mantém algumas máscaras, né? Foi inclusive um dos temas do último... de sábado, do piquenique de sábado, sobre máscaras. Que a gente vai sustentando, mas uma hora você tem que encontrar com você de verdade. Sim. E quem é essa pessoa de verdade? Você tem algumas frustrações, alguns sentimentos que foram guardados, vai ter que resolver. Ou você resolve ou você não consegue viver em plenitude, totalidade com Deus. Porque não tem como, né? É o famoso Naamã, tipo, tá bem, tá ok, mas quando chega em casa, eu sei da lepra que eu tenho, eu sei daquilo que tá aqui comigo. Sim. Alguém de fora pode não ver, mas dentro de casa, eu falo que o quarto ele é um ambiente que não dá pra manter máscaras, né? Quarto numa mesa como essa, inclusive. Sim. A gente pode sustentar, mas uma hora ou outra... Mesa fala de intimidade, né? Total. Quarto. Total. Também. O meu antigo pastor, ele falava que as pessoas não mudam com o tempo. Que a gente fala, fulano mudou. Não. Fulano se revela quem ele realmente é com o tempo. Ele sempre foi, mas manteve uma máscara, e aí com o tempo nenhuma máscara permanece de pé. Tem que cair. E às vezes é a nossa. É a gente com a gente, é esse choque, essa paralisia que foi o que aconteceu comigo. Na verdade, Deus me parou. Total.
próprio Deus que interviu, me parou. Peraí, você tá muito bem, você tá fazendo, tá, mas e você? Como é que você tá? E essa parte de depressão, ansiedade, tem muitas pessoas que tratam muito pelo lado espiritual. Aconteceu isso contigo? De as pessoas tentar tratar como lado espiritual? Eu não deixei ninguém tratar, pastor. Não? Ninguém sabia. Não chegou ao conhecimento de ninguém? Não, ninguém sabia. Quando eu fui trazer à tona o burnout para a internet, né, e com muita dificuldade, eu não já estava quase bem. Exatamente. Já estava quase vencendo. Né? Exatamente. E eu não dei espaço para a pastora, não dei espaço para meus pais, para meu esposo, não dei espaço para ninguém. O senhor falou sobre se tratar como espiritual. Embora não deixe as pessoas tratarem como espiritual, eu vejo que no meu caso, em específico, o que me resolveu, respeito a terapia, fiz terapia, respeito ao exercício físico, amo muito, façam inclusive. Só que tem problemas que a gente tá tratando com remédio o que remédio não resolve. Eita. Tratando com terapia o que a terapia não resolve. No meu caso, as pessoas perguntam hoje, Bruno, mas como é que você saiu desse quarto tão escuro? Me reencontrei com Deus. No próprio quarto? No próprio quarto. Eita! Então, no lugar de ferida, né? É isso aí. Foi onde que Deus te curou. Exatamente. O cenário que me afundou foi o cenário que Deus me encontrou. Vem cá, vou te fazer chegar de novo, te fazer ser de novo, te dar alegria de novo que você perdeu. No mesmo cenário, foi o cenário onde Deus me trouxe mais uma vez o sorriso pra mim. E como que foi esse encontro? Relata pra gente aí. Como é que foi chegar ali e se abrir com Deus, né, novamente? Se particular com Deus. Então, eu tava vivendo essa vida, como eu falei, eu não parei de servir, não parei de estar na igreja, em nenhum momento eu fiquei fora do altar, fora do ambiente de culto. Mas eu lembro que uma vez eu cheguei num culto, eu falei, cara, quer ver como é que é fácil eu fingir que eu tô bem? E aí ele simulei uma adoração, a mão pra cima e tudo mais, na primeira fileira da igreja, e ninguém percebeu que tava bem. Só que o que as pessoas não veem, Deus, ele tá vendo. Sim. Como a gente falou de máscara, né? Teve um dia que uma amiga minha veio lá de Minas Gerais, mais de 12 horas de viagem. Nem veio pra falar comigo, ela veio pra ficar aqui no Rio, enfim, tá com a mãe. Até que ela me levou pra um quarto, como eu falei, no mesmo ambiente, ela me levou pra um quarto. Ela começou a conversar comigo. Conversar. E ali foi uma conversa, na verdade, já profecia, revelação, né? Foi o próprio Deus que foi usando a boca dela. E ela falou, você vai esperar perder mais o quê? Pra entender que você precisa voltar pro lugar que é seu. O lugar que Deus estabeleceu pra você. Porque hoje você tá fazendo muitas coisas. Eu tava sendo muito bem sucedida. A gente tava trabalhando com mídia, tava muito bem sucedida, mas você pode estar... Na verdade, o fato de ser bem sucedida não significa que Deus está nesse negócio. Sim. Ok, tá dando certo aqui, mas é isso que Deus tem pra você? Eu sei, exemplo, na época eu tava trabalhando como medianita, né? Trabalhando com mídia, fazendo coberturas e tudo mais. Ok, eu faço isso muito bem, mas será que esse é o plano que Deus tem pra mim? Sim. Pra Bruna de verdade? Ou... sei lá, você pode ser o melhor médico da Baixada, do Rio, do Brasil, mas é isso que Deus tem pra você? Que você seja médico mesmo? Ou não sei, na sua área específica? Porque não era que Deus queria pra mim. Eu entendi que foi muito além das roupas. Uma das coisas que também me afundou foi eu não entender que a gente era uma voz. Deus nos fez ser, não para ter números, para ter reconhecimento somente, mas porque Ele queria que eu fosse uma voz para as pessoas. Quando eu parei de ser essa voz, Deus começou a puxar, então peraí. Sim. E aí esse encontro, como é que foi esse encontro? Dentro de um quarto, no mesmo cenário, e ela começou a conversar comigo, falar, puxar minha orelha realmente mesmo. E eu tive que entender. Ou eu voltava, falei, cara, eu desisto de não ser crente, eu desisto de desviar, parceiro. Ou eu volto, ou vou ser crente, ou não vou prestar pra mais nada. Nada. Dentro de um quarto, uma pessoa mais de 12 horas de distância da gente, Deus trouxe aqui no Rio de Janeiro, pra dentro de outras coisas, falar comigo que eu precisava voltar. E foi um choque mesmo, mas foi quando eu comecei a entender que eu não estava no lugar que Deus queria pra mim. E falei, cara, ou eu volto, ou vai dar ruim. Já não fazia mais sentido nada, então tive que voltar. E foi um caminho. De lá pra cá foi uma decisão. E assim, de lá pra cá foi só um dia, né? Foi uma noite, uma conversa. E ali foi finalzinho de maio. Foi tudo vindo à tona. O mundo... Sabe quando vai tudo... Eu falo que, na verdade, nesse momento, quando ela falou isso comigo, eu falei assim, olha... Todas as áreas da minha vida foram bombardeadas, atacadas, todas, menos a área da saúde. Uma semana depois, meu esposo ficou internado no hospital com infarto. Falei, ok, Deus, quase agora tá selado. Levou ele. Quase. Falei, agora foi selado. Todas as áreas da minha vida foram bombardeadas. Todas. Tudo você imaginar.
foi bombardeado. Tanto a área profissional, quanto a área sentimental, a área psicológica, a área material, tudo foi atacado mesmo, para que eu pudesse entender que meu lugar não era onde eu estava. E você vê a ironia, eu não estava desviada. Às vezes não é sobre estar desviada, às vezes é sobre você entender que o lugar que você está não é seu. Longe do centro da vontade. Exato, exato. E quando o Lucas foi internado, Dia dos Namorados, nunca, não podia ser outra data, nunca vou esquecer, dia 12 de junho, ele começou a sentir uma dor no peito, aí ficou meio assim, eu não gosto de médico, já estranhei, ele queria ir pro médico, eu, ok. Chegou no hospital, o médico fez um eletro, aí o médico, vou fazer outro eletro. Aí ele veio pra mim, o médico fazer outro eletro, eu já suspeitei, porque pra repetir o exame, enfim... Fez o segundo eletro, o médico colocou ele pra medicação. Quando eu fui na sala do médico, o médico falou comigo: você tem que levantar a mão pro céu e agradecer a Deus que seu esposo está vivo. Porque a chance de ele passar por isso é de 0,0001%. Eu falei: ótimo, doutor, obrigada. E aí internou, tinha infartado, eu estava infartando ainda, então o risco continuava. Uma pessoa que estava 100% bem, da tarde para a noite, internada sem poder fazer nada. Foi uma semana dentro do hospital sem poder sair da maca, sem poder... se levantar para poder comer sozinho. Tinha que levantar na maca, naquele processo. Falei, mais um processo para eu entender que esse lugar não é meu. Sim. Porque tu vê que não foi só... nesse caminho, eu fiquei junto com ele no hospital. Se fosse só com ele tratar, tinha ficado sozinho no hospital. Mas não, eu tinha que ficar com ele no hospital. E foi mais um tratamento de Deus pra gente realmente entender qual era o meu lugar. Qual é a sua posição? Qual é o lugar que você tem que estar. Antes de ele passar por isso... depois que eu tive esse encontro com essa minha amiga e ela teve todo esse confronto dado por Deus pra mim, eu tinha marcado uma data, eu tinha feito um post falado que dia 29 de junho ia acontecer alguma coisa, não tinha falado o que era. E pra mim seria o quarto das rainhas, que era o meu projeto que eu tinha começado. Aí, ok, ele ficou internado, a gente não fiz mais nada sobre o quarto, passou os dias. Na semana, a gente falou que assim que ele saísse do hospital, a gente faria um culto. Sim. Assim que a gente percebesse, o culto foi marcado no mesmo dia que eu marquei antes de ele ficar doente, que teria um culto. Eu falei, cara, que loucura. Eu anunciei antes, a gente passou por esse processo, e sem que a gente percebesse, foi no mesmo dia que aconteceria. Aí tu vê a coincidência que não é coincidência. Mas todas as áreas foram bombardeadas para que eu entendesse qual era o meu lugar. Tanto a área física, a área sentimental, a área psicológica, a área material, a área profissional, tudo. Então, meu filho, em nome de Jesus, não seja cabeça dura como eu, não, entendeu? Entenda o seu lugar para não sofrer. Aleluia. Ô, Bruna, você sente que o quarto das rainhas foi uma resposta de Deus pro tempo que você achou que estava acabando? Ou já tinha acabado? E Deus, ele te entregou esse projeto? Total. Eu falo, a gente tem alguma estratégia de marketing, crescia toda a questão com marketing, lógico, dentro do primeiro lugar, mas a gente fazendo todo o trabalho aqui de vídeo, de divulgação. Só que o quarto não. O quarto, ele veio de uma maneira... Ninguém entendeu, inclusive eu. Eu tô entendendo ainda, porque é tudo muito recente. Tô entendendo a proporção que Deus tem dado pra isso, porque não fiz nada pra justificar. Sim. Nada. Antes da gente fazer o quarto nesse sentido espiritual, a gente já tinha feito palestra, era mais no âmbito empresarial, né? No âmbito de empreendedorismo profissional. E tinha, sei lá, 2.000, 3.000 seguidores, somente. Aí ficou parado por mais de um ano. Quando a gente voltou, a gente fez a primeira edição, para vacinação, com 10 pessoas. Na verdade, menos de 10, porque algumas faltaram e na foto tem 8 pessoas. E dentro dessas 8, uma era minha mãe, uma era minha amiga, uma era minha prima. Então, 5 pessoas. Depois disso, a gente fez em julho. Depois disso, a gente já fez mais 3 edições do cenário de quarto. Em 3 meses, a gente já fez 3 edições. E assim, você vê, né? Em meses antes, eu estava fechando na verdade, em maio, estava fechando 2 lojas juntas, anunciando o fechamento. Maio, junho, julho, eu estava começando um projeto que ia estourar. Tu vê que realmente foi um presente, não foi a mão da Bruna. Então, Deus permitiu acontecer aqui com a Toda Cristã, mas logo depois Deus veio, trouxe o quarto para trazer como um refrigério. Sim. E realmente para gritar, né? O propósito gritando assim para mim. Hoje eu consigo entender. Eu posso encontrar muitas missões no caminho, muitos propósitos no caminho, mas hoje eu sei que eu estou aqui para levantar pessoas. E principalmente mulheres. Sim. Porque a minha dor é para sarar a dor de outra pessoa. Com toda certeza. Então você sentiu na pele para poder você viver o propósito? Total. Eita. Totalmente na pele. E hoje eu entendo o porquê. Sim.
eu fico, cara, que ruim que eu passei por isso, porém que bom que eu passei por isso. Porque por ter passado por isso, eu consegui entender. Poxa, Bruna, já fechei uma loja. Eu sei o que é isso. Já fechei 2 lojas juntas, então sei que dor é essa, dor eu conheço. Eu passei pelo processo de frustração. Eu sei o que é se frustrar com algo. Eu fui traída. Eu sei o que é ser traída também. Passei tudo isso aqui e hoje eu consigo falar. Eu sei que dor é essa. Por eu falar que dor é essa, por eu ter vivido, eu consigo dizer também, você vai sair desse buraco. Amém. Esse buraco eu conheço. Não é só falar sobre o que leu, é falar sobre o que viveu. Sim. Eu sei que você, seu corpo sentir, né? Seu corpo colocar pra fora, visivelmente, aquilo que você tá sentindo por dentro. Sim, sim. Então, que ruim que aconteceu, porém que bom que aconteceu. Porque através da dor que eu passei, eu consigo falar para pessoas e graças a Deus, muitas pessoas têm sido curadas através desse encontro que a gente tem feito no Quarto das Rainhas. Coisa linda. E como é ver Deus transformar vidas de mulheres? Você entender de fato a misericórdia. Porque, meu irmão, eu olho pra mim, cara, eu não mereço, mas mesmo assim Deus faz. Amém. E não é sobre a Bruna. Eu falo que eu sou só um cano, sabe? A água passa, mas eu sou só o cano que transporta. Então, não é por merecimento, não é por meritocracia, é graça. A Bruna não é... Qual é a estratégia? É Deus. O que tem feito? É Deus. A Bruna não... Ele, de fato, só esse transporte. Mas a pessoa que faz com que tudo aconteça é Deus. E, Bruna, como que é ver? Cara, eu falo com as meninas, eu não tenho psicologia. Se quer ver uma hora do quarto, nos encontros, que eu fico em paz, assim, falo, glória a Deus. É quando eu começo... A gente tá na ministração e tal, na oração inicial. Tem um vídeo no quarto que viralizou. Cara... Na gravação eram acho que 4 minutos que tinha começado o quarto. 4, 5 minutos no máximo. A gente estava nas boas-vindas. A gente, que bom que você veio, conseguiu estar aqui. E eu comecei a ministrar ali, falar com elas. Uma das participantes começou a gritar, mas gritar mesmo, assim. Gritar e chorar. Meu Deus. Foi aquele grito libertador. Meu Deus. O grito da alma, exato, né? Exato. E aí, qual o momento que me traz paz do quarto? É quando eu ouço aquele... Sabe? Eu falo, eu não tenho psicologia pra isso. Não, gente, não sou, não. Perguntaram esses dias que você é pastora? Eu falei, não. Sou alguém que se posicionou. Sim. Que era um lugar onde era pra estar. E por estar nesse lugar, estar vivendo todo esse boom, né? Esse barulho todo que Deus tem feito através de um posicionamento. Sim. E é gratificante demais, cara. Demais. Sim. Não mereço, não sou digna, não tenho psicologia, não tenho, mas através de mim Deus tem feito, do que eu vivi, na verdade. Você tem um próprio testemunho, né? E aonde é feito esse quarto? Aonde é feito esses quartos? Em Nova Iguaçu. A gente já fez em Nova Iguaçu e fez também em Belfor Roxo. Mas a gente faz, por enquanto, em Nova Iguaçu. A gente está com um projeto com planos de levar para outros lugares. Mas, por enquanto, a gente está em Nova Iguaçu. A gente já tem um grupo profético em São Paulo, que muitas pessoas, com a viralização, né, muitas pessoas começam a perguntar de onde vocês são, onde vocês... Vem para cá pro Frio, vem para Macaé, Maricá. A gente está planejando levar para o próximo ano para outros lugares, mas, por enquanto, a gente tem feito em Nova Iguaçu. E mesmo sendo em Nova Iguaçu, né, Baixada Fluminense, muita gente vem. Eu falo que todos os vídeos, quando eu pergunto para elas de onde vocês são, eu me assusto. Sim. Porque... tem pessoas de muito longe. Nesse último, né? Exato, veio uma menina mulher, né? De Seropédica, uma de Magé, uma de Caxias, tudo pra Nova Iguaçu. Na 10ª edição, vieram 3 mulheres de São Paulo. Elas saíram de São Paulo, Pindamonhangaba, pra chegar só aqui no Rio, só pra participar do quarto. Eu fico assim, gente, o que tá acontecendo? Por isso que eu falo que eu ainda não consigo ter noção da dimensão que Deus tá fazendo. Eu não sei como que os vídeos tocam, chegam nas pessoas em casa, né? A que ponto faz com que vire essa chave de falar assim, eu vou lá. Eu não sei o que vai acontecer, como é que vai ser, mas eu vou lá. Porque, cara, se caminhar 5 horas de viagem pra você vir pro Rio de Janeiro pra participar de um evento de 3 horas, irmão, é onde eu falo, é realmente a mão de Deus. Se não for... Eita. Deus faz, né? Deus faz, é minha frase. Deus faz. Eu tenho um quadro na minha casa com essa frase. Deus faz. Desde o começo da loja, quando tudo começou lá atrás, até hoje, de fato é a mão de Deus. Porque a gente quer correndo atrás de correndo. Quanto mais você corre, mais negócio corre de você. Quando você aprende a descansar, Deus vai lá e faz. Deus te mostra que não é por sua força, não é por seu talento. Sim. É porque Ele está fazendo de fato, sendo a pessoa que está impulsionando, colocando para frente. Então, a gente precisa aprender também sobre descanso. Sobre parar aqui e fala, pera, calma. Deixa Deus fazer. A gente corre tanto atrás de coisa, né? Deixa Deus correr atrás de você, ela vai chegar até você. Uma hora outra vai chegar. O que for para ser seu vai estar na sua mão e ponto final. Pode estar com outra... Não. Vai chegar na tua mão, no tempo certo. Também tem isso, né? Sim. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no meu tempo. E eu falo, cara, se esse quarto acontecesse lá atrás, quando eu comecei ele de fato, não ia ter essa dimensão toda que tem hoje. Sim. Porque a Bruna era uma outra pessoa.
o quarto já estava pronto, as pessoas já estavam prontas. Assim que a gente começou a falar, a galera começou, depois que teve a primeira, a galera começou a vir e tudo mais. Só que a Bruna não estava pronta ainda para poder viver esse momento. Não tinha a experiência necessária para poder falar com essas mulheres, para levar tudo isso. Então, Deus não me deu antes. Deus me deu um tempo que eu estava pronta para poder receber. É o clichê, né? A doença está pronta, tá te esperando. É, realmente. Você precisa ficar pronta para você receber. Sim. Você não vai receber nunca. Você tem que estar posicionado, né? A gente prega muito sobre Davi, sobre o urso e leão, né? E depois vê Davi enfrentando um gigante. Sim. Então você lutou contra teus urso e leão ali no anonimato e hoje tu tá vencendo gigante na vida de outras mulheres. É isso. Isso é muito forte, porque o teu testemunho é muito lindo, porque tudo começou no quarto, né? Você nas tuas guerras ali, você escondendo, sem ninguém saber, você enfrentando suas batalhas espirituais. E hoje você ajuda outras mulheres a vencer a batalha espiritual aonde você se escondeu um dia. Exatamente. É muito Deus, né? Só Deus que faz um negócio desse. Só o Senhor faz. Só Deus que faz um negócio desse. Num cenário de tristeza, de guerra, de doença, hoje Deus transforma esse lugar em lugar para alcançar outras vidas e outras vidas serem transformadas pelo poder do Senhor. É Jesus. que o Senhor sempre fala, né? Às vezes nós pedimos a Deus exatamente isso. Senhor, pelo menos é uma das minhas frases nas minhas orações, eu falo: Senhor, me faz estar pronta para o que já está pronto. Mas a gente esquece que no meio do processo não é o que eu quero, muitas das vezes, né? Eu falo: Senhor, só me torne pronta. Sim. Mas será se realmente eu estou dentro de um quarto para quando esse momento chegar, eu poder passar? Porque o processo, como o senhor sempre libera, né? Ninguém quer passar. Ninguém quer passar pelo processo. É mole, né? Querer o palácio passar no deserto. Exatamente. Chegar hoje e ver o quarto das rainhas fluindo, com muitas mulheres abrindo, porque ali eu acredito que quando elas chegam ali já é o sinal que elas dizem: cara, eu já saí do meu ambiente que me aprisiona. Se eu chego aqui, eu já me sinto forte. Então, receber tudo que você passou como experiência é algo que edifica. Então, assim, também a gente precisa sempre lembrar que nós precisamos de um quarto para a gente suportar o processo. Falar agora, minha oração vai ser: Senhor, me torne pronta, porque já está pronto, mas me ajuda a passar no processo. Vai ser essa frase agora. As pessoas que veem realmente o áudio não vê a dor, né? Não viu a dor. Sim. Não viu. Por a gente estar vivendo hoje uma época de internet, você acha que te conhece, mas não conhece. Não, em totalidade, não tem como. Não vê a sua dor, não vê a sua lágrima, não vê. Porque a gente mostra aquilo que a gente quer mostrar. Verdade. E ponto final. Na internet você mostra o que você quer mostrar. Tu falou tudo agora. Verdade. E as dores as pessoas não mostram. E ainda que eu consiga falar, eu penso hoje, né, cara? Eu tento descrever tudo que eu vivi, mas eu não consigo mostrar em totalidade. Porque foram dias. Tem vídeos no meu telefone que eu não consegui postar até hoje, por ainda me pesar bastante. Eu olho pra trás e falo: caraca, cara, eu tava num buraco muito fundo. Vídeos que eu começava a gravar, eu tava pronta pra gravar e eu não conseguia, só chorava. E a pessoa não tem noção. Mas aí hoje eu falo: é muito fácil de querer desejar estar no lugar de alguém sem ter vivido as dores que essa pessoa viveu. Não tem como. O deserto que ela passou, né? Não tem Como é que faz? Não faz. Não tem como. Exato. É verdade. Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Tem uma aqui que eu separei. Hoje, vendo tudo que você já passou, qual é a diferença da Bruna antiga, a empresária, para a Bruna que hoje é líder de mulheres, que inspira? Fala aí. A Bruna que encontrou Deus no caminho. De fato, reencontrou-se com Deus. Eu sou a mesma pessoa, porém com outras prioridades. Amém. O meu trabalho não é mais minha prioridade. Eu preciso estar ali com Deus, sabe? Eu aprendi a ter equilíbrio. Amém. Como eu falei, a gente é corpo, alma e espírito. Sim. E eu preciso cuidar do meu corpo, porque não adianta eu ter uma voz muito boa, né? Ter um alcance muito bom se daqui a um ano eu vou vir a falecer porque eu não cuidei do meu corpo. Uau, isso é forte. Não adianta eu tenho uma palavra muito forte, muito boa, mas na hora de pregar eu fico muito cansada fisicamente, porque eu não tenho um pingo de resistência física, porque eu não me alimento bem, não me exercito, sabe? Sim. Então o que vai adiantar? E outra coisa, quantos pastores que a gente vê hoje se matando, na verdade, se suicidando por causa da depressão? Sim. É o quê? É falta de Deus? Talvez não, é falta de um tratamento psicológico. Verdade. Porque endemonizaram.
a psicologia. Enquanto demonizam isso, as pessoas vão se afundando. Então, qual é a diferença da Bruna de lá atrás da Bruna de hoje? É o equilíbrio. Eu me reencontrei Deus no caminho e aprendi a ter equilíbrio com as coisas. O trabalho é minha prioridade, não é meu foco. Lógico, eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas pra frente e tudo mais, mas não pode ser o meu foco, não pode ser a minha prioridade, meu centro 100%, sabe? Equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Meu corpo, a minha alma e meu espírito tem que ter equilíbrio nas coisas. Eu acho que é o que mais definiria hoje, distinguiria a Bruna de lá atrás pra Bruna de hoje em dia. Amém. Forte, né? Tem algum projeto novo vindo aí? Eita! Projeto, na verdade, extensão de projeto, né? A gente tá com o Café Imperial, que vai acontecer em dezembro, 6 de dezembro, que é do quarto. E a gente fez a conferência, inicialmente seria para 150 mulheres. Eu pensei, vou anunciar para 150, mas vai vir 100, então vai dar para encher, vai ser a primeira, né? Que foi tudo muito novo. Porque eu sou assim, eu sou 880. Eu não sei, eu tive a ideia da conferência no sábado, domingo a gente inscrições abertas, se inscreva aqui agora, assim, sem antecipação, sem nada. E para minha surpresa, a gente teve que parar de vender os ingressos porque não tinha mais vaga, não cabia mais. Na igreja, a gente colocou a cadeira de frente pro altar, muito perto, porque não cabia pessoas na igreja. Enfim, eu falei, cara, se deu certo, eu vou fazer para maior. E a gente vai agora ampliar, a gente tá com o Café Imperial que vai acontecer em dezembro, para ter 300 mulheres nesse ano ainda. Ano que vem, a gente quer colocar o quarto em outras regiões, né? Chegar em outros lugares, quiçá outros estados também, e fazer eventos ainda maiores, encontros ainda maiores. Sim. O quarto vai continuar, o quarto que eu digo que é porque o quarto ele é um encontro intimista, para 30 mulheres somente, 35 no máximo. Mas eu quero conseguir chegar em mais pessoas. Imagina a gente fazer um cultão assim na rua, um cultão, não sei, numa quadra, botar todo mundo pra pular, gritar. Verdade. Fazer raiva no inferno, de fato. Eu falo, cara, hoje eu sinto um tempo de aceleramento, sabe? Eu sinto a necessidade, na verdade, de acelerar. Porque parece que eu fiquei muito tempo dentro de um quarto. Mas não acelera muito não, pelo amor de Deus. Então, agora ela tem equilíbrio. Calma. Agora ela tem equilíbrio, gente. Não, por favor. Mas eu fiquei muito tempo parada. Eu falo, cara, isso tudo não foi à toa, não, filho. Sim. Eu preciso, enquanto eu viver, sabe? Eu quero chegar no céu e falar assim, eu fiz tudo que poderia ter feito. Tudo. Um projeto... Porque eu deixei muita coisa passar. Muita coisa. E hoje eu não quero mais viver isso. Então, se eu penso em algo, meu irmão, vou fazer pra agora. Sim. Amanhã eu posso não estar aqui. Eu falo muito com as meninas. Davi Miranda, eu cresci ouvindo Davi Miranda. Foi um mártir cristão, né, e tal. Só que ele morreu. Verdade. A pastora Antonieta fez, mas ela morreu. Sim. Tá na minha mão agora. Então, o tempo que eu tenho é agora. Eu não tenho amanhã. Não, eu tenho agora. Então, o tempo que eu tenho agora, eu quero fazer agora. Agora, em 25, a gente quer chegar em outros lugares, outros estados, outras cidades, né? E também conseguir alcançar mais pessoas com o Quarto das Rainhas. Deus te levantou como uma voz. Sim, eu sinto isso. Deus te levantou como uma voz com o ministério que Deus te deu para mulheres, né? Amém. E tenha certeza que vai crescer muito. Eu muito creio. mesmo. Eu creio. Porque tu sentiu na pele, né? Para hoje você tá curando outras vidas. Eu acho que o maior pregação é o nosso próprio testemunho. Verdade. A nossa maior pregação não é aquela mensagem que usa teologia. Não. Uma pregação que você sentiu, que você chorou, que você sentiu a dor. E hoje você pode ser uma voz profética, mas além de uma voz profética, é uma voz que viveu. Amém. Então, por isso, tem um crescimento de Deus. Não é mídia. Deus está dando crescimento e é notório ver o crescimento. Porque o crescimento, ele fala por si, né? Não tem como dizer que não está crescendo. Né? Porque você deu um testemunho de uma irmã que estava lá aos gritos, mas tem algum que te marcou nesses projetos aí? Tem algum que você pode falar pra gente que marcou assim um encontro, que marcou a sua vida? Esse do grito foi muito forte, mas eu acho que além desse em específico, o que tem me marcado é conseguir ver a diferença das pessoas. Eu falo muito com as meninas hoje que trabalham comigo, né? Se depender de mim, ninguém vai ficar parado. Ninguém. Ou de duas mãos você vai entrar, realmente mergulhar, ou você vai se desviar, ou você vai achar de mim. Sim. Não fica. E hoje tem pessoas que trabalham comigo que estavam antes longe e através do quarto, elas começaram a vir no quarto, foram transformadas pelo quarto e trabalham com a gente hoje. Então, pra mim, eu falo, cara, se eu morrer hoje, tá assim. Exatamente. Pra mim, isso é muito, muito gratificante. Conseguir ver realmente. Porque às vezes um encontro, beleza, amanhã a pessoa pode estar diferente, mas eu tô vendo aqui, tá perto de mim, sabe? Pessoas que tinham mesmo a ansiedade, que tomavam remédios e hoje não tomam mais remédio. E como é que eu faço isso? Eu não faço. É realmente a transformação de Deus. Através desses encontros foram sendo transformadas e hoje trabalham para edificar outras pessoas. Tem umas meninas, inclusive, que ela trabalha com a gente mesmo de maneira efetiva.
Aline, e ela foi no terceiro encontro, teve todo aquele quebrantamento, aquele encontro mesmo com Deus, e hoje ela me agradece, nossa, muito, porque ela fala que não só a vida dela é psicológica, mas todas as áreas dela foram alcançadas por causa do quarto. Eu falo, eu não sei o que está acontecendo nesse... Eu não sei. Que ambiente de cura é esse? Mas, além de não só um testemunho específico, mas vários, que são as pessoas que andam do meu lado, que realmente foram transformadas e hoje servem no quarto. Eu acho que pra mim isso é muito, muito, muito gratificante mesmo. Ver Deus transformando vidas ali, né? Através de um projeto que Deus te entregou. Sim. E, pastor, eu falo, gente, é um culto. Sim. O que tem de demais? As pessoas começaram a mandar mensagem, né? Porque pergunta, Bruna, eu quero fazer também, não sei o que, mas o que você faz? Um culto. Sim. Não tem nada além de um culto. Não na liturgia do culto, né? Não nas quatro paredes da igreja. A gente faz fora do ambiente da igreja. Até porque, de novo, se fizesse na igreja, muita gente não ia querer ir. Sim. Até porque, inclusive, mais uma vez, em um desses encontros, eu vi uma menina falando que ela estava 2 anos sem ir na igreja. Sem pisar no ambiente da igreja. Eu falo, caraca, meu irmão, entendi. Muito tempo, hein? É uma estratégia também, né? Que Deus nos deu, que realmente a pessoa não pisaria na igreja, ela pisando ali no ambiente do quarto. Eu cresci na Assembleia, eu amo a Assembleia, eu estou na Assembleia hoje de novo. Só que eu falo que a gente que dá Assembleia, a gente não foi ensinado, no mínimo, as igrejas que eu participei, a ter um relacionamento com Deus. Sim. A gente foi ensinado a servir. A gente orava para ter unção. Por quê? Sim. Porque eu ia fazer alguma coisa amanhã, dirigir algum culto amanhã, sim, e eu tinha que mostrar que eu tô cheia, que eu tô, sabe? Mas eu não tinha relacionamento com Deus. E isso é muito complicado, porque no auge da sua dor, no auge quem vai te resolver, quem vai te curar, quem vai estar ali com você, quem vai te manter de pé, sabe? Quando exemplo, meus pais, eu fui criado, meus pais tinham que ir pra igreja porque eles iam pra igreja, mas e quando não tiver mais essa obrigatoriedade de ir pra igreja, você vai continuar indo porque você ama a Deus, você está na igreja hoje porque você ama a Deus, ou porque você foi ensinado a estar aí por comodismo, domingo tem culto, então eu vou pra igreja. E é uma das coisas que elas aprendem no quarto, voltar realmente a ter esse relacionamento. Sim. A ter essa intimidade com Deus. E através desse relacionamento é isso que vai te segurar. Eu falo que, cara, a dor talvez permaneça, é um processo. Mas quando ela voltar, não vai ser mais a mesma Bruna, vai ser uma outra Bruna. Verdade. A mesma dor, porém com outra postura. A Sim. mesma dor, porém com outro comportamento. Sim. Porque eu aprendi nesse processo, aprendi nesse quarto qual estratégia que eu vou conseguir vencer. E qual é a estratégia? Deus. Sim. Somente isso. Então o ambiente do quarto ele é um culto, através do culto Deus faz de maneira diferente, Deus vai curando, mesmo curando. Através disso, as pessoas vão saindo de fato transformadas, com afeição diferente, e através dessa transformação, a vida de fato muda, porque avivamento não é um pula-pula, não é um roda-roda. Eu amo o reteté da Bleia, mas se o interior não for transformado, meu irmão, não vai adiantar não você pular, rodar, sapatear, você gritar. Movimento não tem nada a ver com avivamento. É isso. Que a gente tem que entender, entrar na mente das pessoas que são cristãs, tem que entender. Quando Deus realmente muda alguém, não é porque ela foi batizada e que ela pulou, rodou, não. Tem que ter uma transformação visível por fora. As pessoas têm que ver por fora que você realmente mudou, que você está diferente, a sua postura, a sua fala está diferente. Nossa, tem alguma coisa de estranho em você? Não sei o que é, mas tá diferente. Sim. E é o que eu tenho ouvido. As pessoas falam comigo, cara, as pessoas têm notado que eu tô diferente. Eu tô diferente. Tem uma menina que ela trabalha na minha no quarto efetivamente, que ela passou por 3 perdas recentes. Em um mês foram 3 mortes de pessoas novas. E ela falou, Bruna, eu nunca tinha ido num enterro, que eu nunca tinha feito um show, assim, que eu nunca tinha, perdido eu sempre desmaiei no enterro. Nossa. E ali, naquele enterro que eu fui, esse último que ela participou, ela falou, cara, eu fui, eu senti, eu chorei, mas eu não desmaiei, eu tô diferente. Uau. É isso aí. Glória a Deus. É a transformação de verdade. Tem que ser transformado, senão você realmente não teve esse encontro, sabe? Você não tá ali junto com Deus. E é uma das coisas que mais é gratificante. É ver realmente as pessoas estando diferentes no dia a dia. Porque, de novo, no altar eu posso manter uma postura, mas eu tô vendo, sabe, tô me relacionando com as pessoas. Então não tem como negar que ela tá realmente diferente. Um novo hábito, a mesma guerra, mas com novo hábito, nova postura, novo comportamento. Coisa linda. A igreja, por muito tempo, ela tratou a depressão, a ansiedade, até por demônio, né? Por algo espiritual. E uma coisa que a gente tem que entender, que Deus faz. Creio. Quando Paulo ele ora ao Senhor pedindo Deus para tirar aquele espinho ali, Deus diz que a graça dele ia aperfeiçoar a nossa fraqueza, porque tem muitas das vezes que a gente acha que Deus vai nos curar. Não. Ele só vai te fazer mais forte. Aleluia.
E ele vai mostrar para você mesmo que você é mais forte que essa depressão, você é mais forte que essa ansiedade. Outro dia eu pregando lá na igreja, eu falei, de repente você está pedindo Deus para te curar. Só que Deus não vai te curar, ele só vai te mostrar que você é mais forte que isso. Sim. O que é ser mais forte? A crise vai vir, mas você não vai deixar ela te dominar. É isso. Né? Porque a gente vai e fala, pô, se Deus me curou, por que eu tô sentindo? É porque Deus quer mostrar para você mesmo que você tem força para vencer isso. Você tem força para você mesmo dizer, eu não vou tomar nenhum remédio, eu vou vencer isso aqui porque eu sou mais forte que isso. Então, quando a gente se posiciona, como você se posicionou hoje, para poder estar vivendo esse projeto, você entende que você consegue, que você pode, que você faz. Então a gente só vai conseguir gerar o propósito quando a gente se posicionar. Sim. Foi necessário a Bruna se posicionar para estar vivendo o que está vivendo hoje. 100%. A gente vê externo, né? Tipo, Deus poderia fazer através de outra pessoa. Deus pode. Tem tantos por aí que já existe, mas deixa eu fazer através de você. Para que Deus faça através de você, tem que ter um posicionamento. É impossível Deus faça através de você se você continuar sendo a mesma pessoa lá de trás. Então eu tenho que me posicionar que está aqui de frente e aceitando também. Sim. Que a guerra faz parte, a luta faz parte, o choro faz parte. A gente não tá vivendo... Na verdade, uma vida é fases, é estações. E tudo Sim. bem por isso. Só que a gente quer viver só a parte boa. Só os dias bons. Verdade. Tem um filme que eu gosto muito, muito dele, que é o Clique. Muito antigo, não sei se vocês conhecem. Mas de maneira resumida, é o personagem principal, o protagonista, ele ganha um controle. Ele percebe que esse controle ele pode adiantar as coisas e pausar. E aí, qual o comportamento que ele assume? Toda vez que ele passa por alguma situação difícil, ele adianta. Não quero uma discussão, vou adiantar. Uma briga, vou adiantar. Participação, vou adiantar. Só que o controle percebe esse comportamento dele e aí começa a fazer isso sozinho. O que ele se depara com o tempo é que nesse processo de adiantar as coisas ruins, ele também perdeu as partes boas. E aí, querendo adiantar, 20 anos se passaram. E ele já veio com cabelo branco, já velho, e agora? Como é que eu faço? Porque as partes boas estão tampadas pelas partes ruins. Sim. E se eu querer pular as partes ruins, não vou ver nunca as partes boas, as coisas boas da vida. E é um soco no estômago, um filme, mas um soco no estômago pra gente poder entender que, cara, o choro faz parte, a crise faz parte, e tá tudo bem, não é porque eu sou menos crente, não é porque Deus não é Deus, não, é porque eu preciso suportar isso, passar por isso e continuar de pé com a minha cabeça erguida pra que eu consiga continuar vivendo. É isso aí. É o processo, né? É o processo. Tem que chorar pra depois sorrir, é o processo. Bruna, você acredita que está vivendo o propósito hoje? Hoje sim. Amém. Hoje sim. Depois de tudo. Porque hoje eu vejo que não é só sobre bens, não é só sobre números, sabe? Hoje eu vejo pessoas sendo tratadas, curadas. E isso pra mim é o meu maior pagamento. Eu achava que eu comecei a fazer tudo por causa de dinheiro, porque eu queria tudo mais. Só que na busca do dinheiro, eu fiquei paralisada. Que eu não, quando a única coisa que eu tinha que fazer era conquistar, era crescer e tudo mais, eu não via mais sentido. Então, se é pra isso aqui, eu não tenho mais sentido. Mas hoje, quando eu penso no quarto, eu não penso em números, eu penso na quantidade de pessoas que vão estar ali, as pessoas que estarão ali sendo tratadas. E aí, pra mim, hoje, ter um obrigado, porque através desse quarto, através desse encontro aqui, eu fui encontrada com Deus mais uma vez, isso não tem preço. Então não é sobre números, né? É sobre valor, não é sobre preço, é sobre valor de fato. Então hoje eu tô no meu propósito, levantando pessoas, alcançando pessoas, tirando pessoas do mesmo quarto que eu estive. Hoje sim. Jesus. Hoje sim. Forte, né? Você tá louco. Você falou algo aqui no começo do podcast que me marcou muito, né? Você falou que você passou por um momento difícil, você foi lá, batalhou, conquistou sua casa, conquistou carro, estava bem financeiramente quando você entrou num momento ali de quarto, de depressão, de ansiedade. E hoje, a Bruna, o que virou a chave da sua vida ali, nesse momento ali que você... O antes ali que você passou por todos esses momentos, e você falou que por um momento ali você olhou para você e você viu que você não tinha felicidade. Você com dinheiro, você com loja. E hoje, a Bruna hoje, você já fez essa pergunta já? Ele gosta de umas perguntinhas, né? Eu vou na raiz, né? A Bruna encontrou um propósito. E a ausência desse propósito me fez paralisar. Sim. Por eu ter esse propósito, hoje eu consigo continuar. Porque, como eu falei, quando eu tive tudo, mas não tinha propósito, vou levantar pra quê? Vou fazer as coisas pra quê? Sim, sim. Não tem sentido. Só que hoje, por eu ter esse propósito, que é alcançar pessoas, curar pessoas, sarar pessoas, eu consigo ter força mesmo, tipo assim, cara, às vezes a ansiedade bate. E é normal, ser humano que vai ter ansiedade, aquela falta de ar bate, mas mesmo assim, vou fazer isso aqui porque vou levantar dessa cama, vou sair desse quarto, porque eu tenho que fazer mais, sabe, segunda-feira agora. A gente teve um encontro e eu acordei com muita falta de ar.
Em outros tempos, eu ficaria o tempo de inteiro dentro do quarto chorando, não faria nada. Chorei, orei, me levantei, saí do quarto e continuei a fazer. Bate aí. Bate aí, tu é guerreira. Então, é um propósito. Talvez o que falta muitas pessoas é encontrar esse propósito. Encontra esse propósito, que esse propósito vai te fazer continuar andando, continuar crescendo, continuar saindo do quarto. Hoje é o seu combustível, né? O propósito dela é o combustível. Amém. O combustível virou o propósito ali. É o que faz ela se movimentar. Exato. Ela achou, ela hoje vive e achou o propósito dela. E por isso ela tá conseguindo vencer as guerras dela. É isso. Eu acho que é isso que as pessoas que estão em casa precisam entender, que elas precisam viver o propósito. Porque sem um propósito, nós não somos nada. Sim. E às vezes, pastor, alguém pode só olhar e possa pensar, mas como que eu acho meu propósito? Você não procura, ele te encontra. Eita, tá louco. Cara, qual é a minha missão de vida? O que eu tô fazendo aqui nessa terra? O que você sempre fez? Eu sempre falei para pessoas. Sem que eu percebesse, eu sempre falei para pessoas. Quando eu me posicionei em Deus, Deus foi lá e fez. Então você não precisa ir atrás, você não precisa ficar igual louco perguntando, pensando. Não, você só precisa, de fato, estar alinhado com Deus. Alinhou-se com Deus, Deus vai se encarregar de te mostrar o que você precisa, o que você está aqui fazendo, o que te torna único, específico nesse lugar que você está aqui. Porque a gente fica pensando, cara, eu poderia ter nascido em tantas outras épocas. Por que essa época em específica? Porque Deus tem algo específico para você. Amém. E às vezes a gente quer, inclusive, viver o propósito do outro. Viver de máscara. Só que enquanto eu vivo o propósito do outro, estou no lugar do outro, não vivo os planos de Deus pra mim. Então, cara, se a sua dúvida é qual é o meu propósito, como eu vou achar esse propósito, se carregue de ficar na posição que Deus quer que você fique, no centro da vontade de Deus, que Ele vai te mostrar. E não viva os outros propósitos, viva o seu propósito. Porque, exemplo, para Davi, você falou de Davi, né? Para muitas pessoas, para o exército naquela época, a estratégia da guerra foi com espada, com lança e com escudo. Para Davi, a estratégia foi somente 3 pedrinhas e uma lança. O propósito do outro não é o meu propósito. A estratégia do outro, né? Não vai ser minha estratégia. Exatamente. Eu preciso ser a Bruna de verdade. E aí, como é que eu vou ser a Bruna? Sendo a Bruna. Vivendo o meu propósito. Não o do outro, mas o meu propósito. A minha vida aqui, sem querer ser um plágio, sem querer ser uma cópia. Porque às vezes alguém pode olhar e falar, caraca, tá dando muito certo, vou fazer também. Vou copiar, né? Vou copiar. Aí dá ruim. Frustrado. Frustração, de novo. E quanto mais a gente vai tentando resolver, mais você vai se afundando sem que você perceba. Porque você está querendo viver uma vida de outra pessoa. E Deus não me chamou para ser Camila Barros. Glória a Deus pela Camila. Glória a Deus pela Raquel. Mas Deus me chamou para ser a Bruna. É verdade. Ponto. Não, enquanto eu não assumir essa postura, você sempre está me frustrando. Então, seja a Bruna, seja a Maria, seja a Rosana, seja você somente. Vivendo o seu propósito, especificamente. Que isso. Forte. Que podcast. Se encontra e viva o seu propósito. Que podcast é esse? Forte. Tá forte. Rapaz, Coisa gratidão, prazer estar conhecendo a Bruna. Que esse quarto aí cresça. Em nome de Jesus. Que alcance muitas vidas, que vai para outro estado, outro país. Em nome de Jesus. Que o Senhor... Porque você falou muito a respeito do seu testemunho. Hoje você está vivendo o propósito. Mas também não é fácil viver o propósito. Porque, querendo ou não, você está enfrentando guerra de outras vidas. Eu, como eu sou pastor de igreja, né, o pastor, ele vive... Ele gosta de pegar na raiz. O pastor, ele vive a vida da ovelha. Sim, e você, sim. querendo ou não, Ela tem você já parou vivendo a vida de alguém? Já senti guerra de alguém. Sente com força. Total. Porque quando você tem amor pela obra... Total. Né? É engraçado que em todo encontro, pra você ter noção, olha como fundo que é. Teve um encontro que a gente falou sobre... O tema era Aquietai-vos. E aí a gente ia falar sobre ansiedade e tudo mais. E na semana anterior ao encontro, as meninas que trabalham com a gente começou a passar mal com dor no estômago. Meu Deus. Eu já tive gastrite e tudo mais e ok, mas superei isso, então Sim. tava de boa. No dia anterior, eu comecei a sentir dor no estômago. Falei, que negócio é esse? Não aceito. Aí tá bom. A gente tava fazendo propósito, eu cheguei por causa da alimentação, ok. Até que no dia mesmo do encontro, uma menina chegou também trabalhar com a gente e ela falou assim, cara, tô com uma dor no estômago. Eu falei, não é possível. Uau, Todo mundo com dor no espiritual, estômago. gente. Aí eu falei, não, eu vou entrar. Aí eu entrei, aí eu comecei a orar. Aí eu vou pesquisar.
estômago e tal. E aí, eu percebi que, eu encontrei, na verdade, no Google, que o câncer de estômago, uma das razões dele são problemas psicológicos e emocionais, que, se não tratados, podem ocasionar o câncer no estômago em específico. Aí eu entendi. A gente fala sobre ansiedade, sobre aquietar, o emocional e mexe toda com a tudo. equipe está sendo dor no estômago. Ele está repreendido no nome de Jesus. Pra você ver que como que a gente sente e vive isso na pele, de fato. De viver a guerra do tema e a guerra das pessoas que estariam ali no dia. Mas... mesmo com a guerra, a gente tem que continuar, então. Porque você pega um tema assim, né? K-Times, pô, bonitinho o tema, né? Cheio de borboletinho no dia tal, pra Ali no dia é lindo, né? Mas a guerra, a guerra é antes, durante e depois. De verdade. E é guerra. Tem culto de libertação, que a gente trabalha com culto de libertação. Rapaz, quando acaba de pregar, de orar pela vida das pessoas, parece que você trabalhou uma semana ali, braçal ali. Cansado, parece que você tomou uma coça. Sim, verdade. Sim. É só que aonde a gente vê, né? A gente vai passar por isso, mas tem que continuar. Sim. Porque tem pessoas que falam, mas passam por isso e querem parar. Só que aí, você vai aceitar essa retaliação? Você vai viver com esse... não, toda vez que eu faço um culto eu fico cansada. E por isso você vai parar? Claro que não, você vai ter que continuar fazendo. Aumenta teu nível. Exatamente. O que vale mais não é o cansaço, né? O que vale é tu ver a transformação das vidas. Acho que aquilo ali que te dá ânimo pra você continuar, né? Combustível, né? Sim, sim. Eita. Tem uma amiga minha que ela fala, Thalita, ela fala muito bem pra mães. Ela é minha mãe, sofreu muito na área familiar quando criança. E hoje ela fala muito pra mães. E ela fala, amiga, toda vez que eu começo a me envolver de novo pra falar, posicionar no Instagram, falar pra mães, ou então a gente também tem um projeto, a gente faz um projeto com crianças do orfanato. Toda vez que eu vou me envolver com essas crianças, fazer uma ação específica, meus filhos sofrem retaliação. Toda vez. E aí, nesse caminho, ela já ficou mais de 40 dias internada com um dos filhos, outras internações com outra criança. E ela se acovardou, se amedrontou, na verdade, por mãe, né? Por ser filha. E eu falo, calma, você vai ficar calada até quando? Você vai deixar isso, ficar vivendo isso até quando? Pelo amor de Deus, reage, levanta. Porque não é porque você está passando por uma retaliação que você vai aqui. Não, pelo contrário, se blinda mais, se reveste mais e vambora. Mete a cara e continua a fazer. Porque senão a gente deixa a retaliação nos parar. Sim. O cansaço nos parar. Cara, que culto pesado, que culto difícil. É verdade. Não vou estar aqui no próximo. Outra pessoa faz. Não. Desse jeito. Eita Deus. Tremendo, hein? Tremendo esse podcast. Fala um pouquinho como encontra esse projeto, como que encontra, como faz para participar. A gente está chegando no final do podcast. Então, chama esse povo aí para esse projeto lindo e fala qual é o próximo. Vamos lá. Para encontrar Quarto das Rainhas no Instagram, você vai conseguir encontrar o nosso Instagram, o nosso projeto. E o próximo vai acontecer agora, dia 1º. Vai ter 2 edições de sábado agora, uma às 10 horas da manhã, a outra à noite. Não tem mais vaga. Meu Deus, então virou. Difícil achar. Aí, Fernanda, você já não vai conseguir. Calma, no próximo do próximo. Olha, então, se eu te falar que eu tô no grupo, e eu acompanho. Eu sei os dias que estão abertos, estão fechados. Mas o meu dia vai chegar. Mas eu falo sobre isso. Às vezes eu penso, cara, por que eu não vim? Porque não era pra você vir. É temático, é específico. Você vai no dia que fosse pra você estar. Vai ter outro no dia 8 de novembro. Dia 14 mesmo a gente vai estar fazendo. Enfim, tem mais datas pela frente. Vai acontecer o café também no final do ano. E pela festa do Senhor Jesus, a gente vai conseguir chegar em outros lugares, outros estados. Se não for o seu bairro ainda, calma que a gente vai conseguir chegar aí. Mas se der pra você pode vir pra cá, né? Mesmo um pouquinho longe, mas faça um esforço. Que eu te garanto que você vai encontrar com Deus nesse quarto. Amém. E o temático quarto? É dentro de um quarto mesmo ou é só o nome? A gente criou o quarto. A gente bota uma cama, a gente coloca uma porta e aí faz algo bem... cenário bem... Simular o cenário. A gente simula o cenário do quarto. E tem a parte da meditação no que a gente fala o quarto, que tem a cama. E na dinâmica, que a gente sempre tem uma dinâmica que eu falo que a gente torna palpável a meditação, que vai levar pra casa, toda vez que vai olhar para aquele objeto, que é algo que foi criado, né? Vai se lembrar da administração. E a dinâmica em si é na mesa. Então, são 2 ambientes muito proféticos. O quarto fala de intimidade e mesa fala de intimidade também. Ela tá com a chave, ela tá com a chave. Eu vou chegar, Em nome de Jesus, né, minha filha? Não vai fazer pra casais, não? Já falaram comigo. Eu falo, não me dão ideia que eu sou maluca. Quero fazer, mas esse ano não, pelo amor de Deus. Se prepara que Deus vai te dar então, né? Se Deus tá no negócio, Ele vai te dar. Amém. Porque
tá tratando a mulher, mas quando tratar o casal, Meu Deus, já Deus também te esquece. prepara, né, Vaz? Ai, meu Deus do céu. Aí o varão vai ter que entrar junto. Exatamente, não tem Porque o varão como, não né? pode Varão se é esconder, tímido, não. varão. Esconde não, varão. Ah, a gente vai falar, esses dias não teve o encontro dos varões? Eu vi. Foi reconstruir, o próximo Então. projeto, inclusive, siga. O projeto é reconstruir. Ele faz projeto também? Ele que voltou a fazer. Porque lá atrás ele Bem, fazia, vambora, entendeu? Tá voltando, ele tá se encontrando. Tá se encontrando. Lá atrás a gente tinha um projeto, um cultão, era uma vez por mês, era muito forte. E aí, com o tempo, a gente parou de fazer. E agora, esse ano, ele voltou a fazer de novo. Então, tava fazendo o projeto Reconstruir. Cara, você vê como que Deus usa de estratégia pra encontrar pessoas mesmo, né? Porque nesse projeto, foi num ambiente fora da igreja. Sim. Acho que 9 das pessoas foram aceitaram Jesus. Olha aí. Olha Um que culto coisa. que nem ia acontecer, que a gente marcou na terça, aconteceu na quarta. E mesmo assim, 9 pessoas foram alcançadas por Jesus em um ambiente aleatório. Um ambiente fora das 4 paredes da igreja. Quando Deus tá no negócio, tudo que a gente bota a mão prospera, flui, né? Floresce. flui. É o tempo. É. Quando tá no tempo, esquece. Exato. É viral, né, Fernanda? Os chamados pra fora, né? É isso, é o Total. tempo. Total. E aí, pastor? Vamos pra próxima. Vambora. Eu tô impactado aqui com esse podcast porque... Bruno, o que eu percebi aqui, 1 ano e meio fazendo podcast, e você leva isso pra você também. Todo mundo que senta nessa cadeira aí tem um processo pra viver o propósito. É verdade. Eu preguei sobre isso esse domingo lá na igreja e falei, irmão, ninguém chega sorrindo. Todos que sentam lá no podcast, tu vê na rede social viralizado, mas quando tu senta ali pra ouvir a história, o processo foi dolorido. Mas hoje está vivendo o propósito. Sim. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, sua Amém. casa, sua família. Amém. Seu ministério ali, que você está lidando como uma pastora ali, né? Querendo ou não, o que você está fazendo, você está cuidando de vidas. Mesmo Já não falaram. exercendo Sim. ainda. O céu já carimbou. É, porque o profeta ali tem chamado de pastor, né? É, então. Sem ter chamado de Corre pastor, não. aí... A gente Porque corre, não tem jeito. eu tô terminando o podcast, mas eu quero entregar algo aqui que fique gravado. Amém. Deus não me falou o tempo. Mas Deus me falou que Deus entregava o ministério na mão de vocês. Amém. Tá? O quarto é um projeto, mas Deus vai entregar um ministério na mão de vocês. Amém. Não o ministério filiado. Uhum. Os pastores serão vocês. Deus tem um propósito muito grande na vida da Bruna e do seu esposo. Desde quando vocês chegaram. Deus tem um propósito muito grande. E esse propósito tem tudo a ver com alma. Amém, Jesus. E através da alma vem tudo aquilo que você quer. O propósito que você tem em particular com Deus só acontece quando tem alma. Você está entendendo que eu preciso abrir. Mas o que Deus tem para te entregar está incluído com alma. Amém. Porque Deus te entregou esse dom de cuidar de vidas e de almas. E Deus tem um chamado na vida dele de pastor. E Deus, não sei o momento, a hora, mas Deus falou que tem um projeto muito grande para entregar na mão de vocês. Amém. E o Senhor vai fazer algo extraordinário sobre a vida de vocês. E toda vez aqui no podcast eu vi a bandeira dos Estados Unidos sobre a tua vida. Tá? Se prepara. Amém. Eu creio que você está se preparando. Continue buscando, se consagrando ao Senhor. Porque eu via um lugar muito grande. Muito grande. Não era uma igreja. Era um espaço muito grande. Muito grande. E eu via só mulheres de rosa e você ministrando. Aleluia. Então, você está vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida. E eu tenho certeza que não vai demorar muito tempo para que a tua chave vire ainda mais. Amém. Porque na tua mão, nas tuas mãos, tem algo que Deus deu para você. E tu sabe disso. Isso aqui não é soberba. Tudo que tu coloca a mão cresce. Não te conheço. Mas isso foi o Senhor que te deu. Se tu botar a mão nessa caneca, essa caneca dá 3, 4, 5. Valeu. É teu. E Deus falou assim, hoje tu tá colocando a mão onde eu quero. Tá entendendo? Hoje você tá colocando a mão onde eu quero. E é isso mesmo. Continua.
Que Deus possa te abençoar muito. Amém. Gratidão por ter recebido o convite do podcast. Verdade. E... Eu tô felicíssima. Tá feliz? Eu tô. Vai no próximo, vai no próximo. O Fernando tá chorando aí, ó. O Fernando tá chorando. Quando você acompanhar Tá chorando. na internet, há uma tela, outra coisa, você tá perto, Sim, gente. sim, sim. É totalmente diferente. Essa- então, é essa seu aqui- sonho, entendeu? Essa Chegando aqui, perto essa de aqui. quem me inspira. Ai, meu Deus. Essa aqui em um ano, perdeu foi 4. Mãe, pai, vó e Misericórdia. tio. 4. E a mãe, o pai na quinta e a mãe na segunda. Então, a gente... Tem algumas dores. É. Dor ela entende. Dor ela entende. Quando já tiver um negócio assim pra soltar as dores, me chama, sabe? É, forte. Eu vou lá gritar. Ela vai sim que eu vou... Vai! Leva as mulheres da igreja Eu pra sei, receber nome eu de também. sei que o Jesus. quanto o processo é doloroso, mas é o que você falou, quando você se levanta, cara, vai com medo, mas vai. Vai. É o que eu tô fazendo, entendeu? Já comecei. Agora foi. E é impossível, né? Toda vez que a gente se levanta, a pessoa se levanta junto com a gente. Sim. Já me falaram várias vezes, eu não entendia. Tem um povo esperando por você. Eu não entendia, mas quando a gente se posicionou, fala, caraca, um monte de gente começou a chegar a gente e E tal. tu vê que tá vindo pessoa, tu fala, de onde tá vindo isso? Da onde? É Deus, né? Não é É Deus, possível. né? É Deus, né? É de verdade. Cara, feliz, grata. Grata por hoje, grata por estar vivendo isso realmente. Grata pelo convite de vocês, pela confiança, pelo carinho, por acreditar. Por vocês também acompanharam também. Fernanda é tua fã. De verdade. Acompanhou um pouquinho do processo e hoje conheceu um pouquinho mais fora dos bastidores, né? Doeu, mas tô viva. E se eu tô viva, pessoas ficarão vivas juntas comigo também, em nome de Jesus. É hoje meu lema de vida. Amém. Vivi pra Como a mulher poder... do fluxo de sangue, né? É. Sangrando, mas se decidiu se levantar. E hoje Sim, é sim. isso aí. Coisa linda. Bruna, gratidão. Se Obrigada, despede pastor. desse povo lindo aí, que eu tenho Amém. certeza que muita gente vai ser edificado por esse podcast. Amém, amém. Gente, Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família. Eu creio que através desse vídeo aqui, como várias pessoas têm sido cansadas no quarto, pessoas também serão alcançadas, transformadas, curadas. Minha oração, meu desejo de fato é para que esse podcast continue crescendo, alavancando. Você falou que não é o senhor, né, que tem contato, as pessoas que acabam vindo para cá. Sim. E realmente você vê que a mão de Deus tem feito, tem levado e que possa florescer, frutificar, crescer ainda mais do que já tem crescido. Amém? Que eu, no auge das minhas dores, quando eu estava dentro da igreja de maneira normal, foram os vídeos que foram me curando. Então, esses vídeos aqui vão curar também outras pessoas. Sim. Em nome de Jesus. Muito obrigada, pastor, pastora. Muito obrigada pelo carinho. Vamos lá pra você pegar? Podcast e recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Pegou? Peguei. Vamos lá, gente, pra terminar? Podcast e recomeçar, Porque sempre existe um recomeço.